Seção 2ª. Do fato gerador. Artigo 91. O fato gerador do imposto ocorre no momento da prestação do serviço, sendo irrelevantes para sua caracterização. Inciso 1º. A denominação dada ao serviço prestado. Inciso 2º. A natureza jurídica da operação de prestação do serviço. Inciso 3º. A validade jurídica do ato praticado. Inciso 4º. O resultado financeiro obtido. Inciso 5º. O pagamento dos serviços prestados. Parágrafo 1º. Ainda que o fato gerador não tenha ocorrido, poderá ser considerado presumido, nos termos das normas regulamentadoras. Parágrafo 2º. No caso de serviço, onde a prestação seja continuada, o fato gerador ocorre no último dia de cada mês no qual o serviço tenha sido prestado. Parágrafo 3º. No caso do ISSQN fixo anual, o fato gerador ocorre no dia 31 de janeiro de cada exercício, ou, em se tratando de início de atividade, na data considerada como inicial no cadastro de contribuintes do município. Seção 3ª. Do estabelecimento. Artigo 92. Considera-se estabelecimento prestador o local, edificado ou não, independentemente de titularidade, onde o sujeito passivo desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, no todo ou em parte, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, posto de coleta, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras, que venham a ser utilizadas. Parágrafo único. Pode ser identificada a existência de unidade econômica ou profissional, entre outros, pelos seguintes elementos, isolada ou conjuntamente. Inciso 1º. Manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços. Inciso 2º. Estrutura organizacional ou administrativa. Inciso 3º. Inscrição nos órgãos previdenciários. Inciso 4º. Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos. Inciso 5º. Permanência ao ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários, correspondência, contrato de locação do imóvel, contas de telefone, de energia elétrica, água, gás, propaganda e publicidade, em nome do prestador, seu representante ou preposto. Inciso 6º. Local da realização de eventos, que configurem fato gerador do imposto, quando for o caso. Inciso 7º. Prestação de serviços da lista anexa, quando forem prestados no município, ainda que em estabelecimento de terceiros. Artigo 93. O serviço considera-se prestado, e o imposto devido ao estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local de domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a 20, quando o imposto será devido neste município, ainda que os prestadores não estejam nele estabelecidos ou domiciliados. Inciso 1º. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese de serviço importado do exterior nos termos do parágrafo 1º do artigo 86. Inciso 2º. Da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa. Inciso 3º. Da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa. Inciso 4º. Da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa. Inciso 5º.
das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa. Inciso 6º. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa. Inciso 7º. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa. Inciso 8º. Da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa. Inciso 9º. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza, e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa. Inciso 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa. Inciso 11. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa. Inciso 12. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa. Inciso 13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa. Inciso 14. Dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa. Inciso 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa. Inciso 16. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17 da lista anexa. Inciso 17. Da execução dos serviços de transportes, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa. Inciso 18. Do fornecimento de mão de obra, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa. Inciso 19. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa. Inciso 20. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo subitem 20.01 da lista anexa. Parágrafo 1º. No caso dos serviços, a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, o imposto neste município caso haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Parágrafo 2º.
No caso dos serviços de exploração de rodovias, mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido fato gerador e devido o imposto neste município pela extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos pelo subitem 20.01 da lista anexa. Artigo 94. Para efeito de cumprimento da obrigação tributária, principal e acessória, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, salvo disposição de lei em contrário.